Boa noite, irmãos. Estamos aqui reunidos para mais um culto de oração, na presença do nosso Deus e aqui virtualmente ainda, né? Se Deus quiser, futuramente poderemos estar tendo nossos cultos presenciais. Por enquanto, estamos tendo apenas nos domingos. Mas vamos agradecer a Deus por estarmos aqui, vamos agradecer a Deus por mais esse culto, nesse dia de hoje, amém? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, por tua misericórdia em nossas vidas, Pai. Te agradecemos por nossa salvação, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós, meu Pai. Pedimos por este culto de hoje, que o Senhor possa estar abençoando, falando para cada um de nós, meu Deus eterno. Ouvindo também nossas preces logo após. Ser como o pastor que vai trazer a mensagem, que o Senhor possa usá-lo, Senhor Deus, para transmitir tua mensagem. Te pedimos e agradecemos por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. E agora vamos ter um momento de louvor com o hino Hora Bendita. Amém. Amados, que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Vamos louvar com o hino do cantor cristão de número 148, que tem por título Hora Bendita. Vamos louvar ao Senhor. Bendita hora de oração, pois traz-nos paz ao coração e sobrepuja toda dor, trazendo auxílio do Senhor. Em tempos de perturbação, na dor maior, na tentação, procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Bendita hora de oração, produto só da devoção, que eleva ao céu o seu odor em doce cheiro ao meu Senhor. E fim da hora de aflição, os dias maus, a tentação, então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Bendita hora de oração, pois liga-nos em comunhão e traz-nos fé e mais amor, enchendo o mundo de luz. Desejo a vida que finda, com fé, amor, constante orar. Depois da morte do pavor, então será assim só louvor. Depois da morte do pavor, então será assim só louvor. Amém. Amém por esse hino, que os irmãos possam ter meditado na mensagem que ele traz, né? E agora vamos fazer a leitura do texto de hoje, que está no livro de Gálatas, capítulo 5, do verso 22 ao 25. Gálatas, cinco, 22 a 25. Diz assim a palavra de Deus: Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito,
andemos também no Espírito. Amém? Amém por palavra. E agora vamos ter mais um momento de louvor, com o hino Renunciar à Velha Estrada. Logo em seguida, o pastor Voltaire estará o estudo dessa noite. Amém? Boa noite a todos os irmãos. Este corinho eu aprendi quando participava do acampamento de carnaval lá no Valentina. Eu acho que Meire, Marcos, meu pai, até Tênia lembra deste corinho que eu vou louvar ao Senhor para os irmãos. Renunciar à velha estrada em que outrora você andava. É hora de recomeçar uma nova caminhada em nova estrada, seguindo a Cristo e mais nada. De recomeçar uma nova caminhada em nova estrada, seguindo a Cristo e mais nada. É hora de não olhar para trás, só olhar para Cristo e nada. Viver com Ele a cada instante, seguir seus passos e ir adiante. É hora de recomeçar uma nova caminhada em nova estrada, seguir a Cristo e mais nada. Começar uma nova caminhada em nova estrada, seguir a Cristo e mais nada. É hora de não olhar para trás. Amém. Boa noite, amados irmãos. É bom estar com os irmãos novamente para estudarmos mais um pouco da palavra do nosso Deus, o que Ele fala acerca da nossa vida, como ela tem que ser, acerca de sua vontade para as nossas vidas, né? Então vamos orar a Deus, pedir Ele discernimento por esse tempo, para que possamos ser moldados à vontade dEle e que possam ser vistos frutos, fruto do Espírito Santo em nossa vida, com aquelas todas características que nós vamos estudar, tá bom? Então vamos orar ao nosso Deus nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, como te somos gratos por mais um dia, pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de conhecer mais de Ti, conhecer mais através da Tua palavra, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Molda-nos de acordo com o Teu querer, de acordo com Tua vontade, quebranta-nos para que saiamos um vaso de acordo com a vontade do oleiro. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então hoje vamos dar início às características do fruto do Espírito. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 a 25. Queria que os amados fossem até lá. Gálatas 5, 22 a 25, que diz o seguinte, a palavra do nosso Deus. Mas o fruto do Espírito é
Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne e as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, vamos estar trabalhando esse texto, começamos semana passada. Primeira característica que nós vemos é o amor. Essa característica ela é a principal, ela é a primordial. O apóstolo Paulo chama de o vínculo da perfeição. E a gente vai deixar essa característica para o final. Hoje a gente vai iniciar com a alegria, a característica do fruto do Espírito Santo que manifesta a alegria. E quando a gente vai falar de alegria, nossa intenção nesses estudos é como podemos reagir, responder às circunstâncias da vida, como pode ser visto na perspectiva de Deus a nossa reação e como Deus deseja que a gente reaja. Então hoje nós vamos estudar a alegria. A alegria se dá através de sentimentos, através de coisas boas que ocorrem em nossa vida, né? Por exemplo, alguém prepara uma surpresa logo de manhã para você, vamos dizer que seja seu aniversário, e você tem aquela alegria, a alegria de ser lembrado, a alegria de ter aquela surpresa, né? Se você passa, por exemplo, num concurso, então você tem aquela alegria de poder ingressar no concurso público, né? Se você, por exemplo, tem uma promoção no trabalho, se você encontra a dita cujo, o dito cujo, a qual você vai viver de maneira vitalícia o resto dos seus dias. Então, tudo isso são motivos que nos dão alegrias. Mas se vocês notarem essas circunstâncias boas que produzem alegria, por mais benéfica que essa alegria seja, ela está sujeita a circunstâncias, né? À medida que aquilo que as produzem deixam de existir, logo a alegria também se vai. Então a alegria do emprego novo pode se ir com a perca do emprego. A alegria de uma surpresa pela manhã pode ser acabada no momento de decepção logo mais à frente, no momento de raiva. Então todas essas coisas se colocam como sendo passageiras, momentâneas, né? A alegria de um relacionamento pode se findar com o fim do relacionamento, com a decepção da pessoa. Então, alegrias são benéficas, alegrias são coisas boas, mas essa alegria, esse tipo de alegria não é a alegria que é produzida pelo Espírito Santo. O incrédulo pode ter esse tipo de alegria. São alegrias que são submetidas às circunstâncias da vida, e à medida que você não tem essas circunstâncias, logo você não tem esses motivos de alegria. Essa não é a alegria que vem do Espírito Santo, embora o Espírito Santo possa aperfeiçoar essas alegrias momentâneas, dar um sentido mais, vamos dizer assim, divino a certas alegrias que nós temos, colocando o propósito correto naquelas alegrias, mas não é esse o tipo de alegria que o Espírito Santo produz. A alegria que a gente vai ser resultado como fruto do Espírito Santo é gerada, em primeiro lugar, pelo Espírito Santo. É resultado do trabalho de Deus realizado internamente em nossa vida, né, naqueles que têm fé nele. Então, a primeira coisa que nós devemos perceber é que é algo que vai ser gerado em nós, né, por Deus. Lembremos, o Espírito Santo veio habitar em nós, mas lá em João nós vemos citações de que Deus enviou o Espírito Santo, de que Cristo enviaria o outro Consolador. Logo é uma obra da Trindade, próprio Deus em toda a sua trindade, trabalhando para produzir em nós uma alegria que não está baseada nas circunstâncias.
Não é uma alegria sem sentido, ela tem um porquê, ela tem uma razão, que não está baseada nas circunstâncias, mas ela tem um motivo de ser alegria, né? Não é alegria louca que você ri por nada, não. É uma alegria que tem sim um porquê, uma razão. É o fruto que está fundamentado, é a alegria fruto que está fundamentada na compreensão da nossa posição e nos propósitos do Senhor para a nossa vida. Prestem bem atenção, é uma alegria que o Espírito Santo gera em nós, baseados na compreensão dos propósitos do Senhor na nossa vida e de nossa posição em Jesus Cristo, né? Então, nós temos que entender bem direitinho isso, porque se não entendermos isso, se não compreendermos qual é a nossa posição, qual é o propósito do Senhor para a nossa vida, logo nós não podemos ter alegria em dificuldades. Nossas alegrias que vamos ter são as alegrias momentâneas, e quando esses momentos passarem, então a gente vai ter tristeza, né? Uma tristeza profunda, uma tristeza que leva à paralisia espiritual, né? Então, quanto mais crescemos no conhecimento do Senhor, mais o Espírito Santo nos revela um motivo de nos alegrarmos no Senhor, né? Como o apóstolo Paulo fala aos Filipenses: regozijai-vos, outra vez vos digo, regozijai-vos. Pelo fato de estar baseado em algo que não é passageiro, ou seja, nossa posição e os propósitos do Senhor, que não mudam, são constantes, são permanentes, logo, essa alegria não está submetida às circunstâncias da vida. As circunstâncias boas, elas nem podem, vamos dizer, agregar algo, e nem as circunstâncias ruins da vida podem retirar. Se disséssemos que as circunstâncias boas da vida pudessem acrescentar, logo seria um tipo de alegria deficiente, porque dependeria das circunstâncias, e não depende das circunstâncias, mas depende do propósito e da nossa posição em Jesus Cristo, né? Como é que esse fruto é manifestado na palavra do nosso Deus? Onde nós podemos encontrar esse tipo de alegria que não está baseado nas circunstâncias da vida? Você deseja esse tipo de alegria? Você se pergunta: o que é necessário eu ter para ter esse tipo de alegria? Uma alegria permanente, uma alegria que não pode ser roubada, né? Que não pode ser tirada. Bem, estar em Jesus Cristo e compreender a sua palavra e a sua vontade para a sua vida, né? Então, Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, eu queria que vocês abrissem suas Bíblias em 1 Tessalonicenses 1:6. 1 Tessalonicenses 1:6 diz o seguinte: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Logo, as circunstâncias que eles estavam passando eram circunstâncias difíceis, de tribulação, de perseguição. Entretanto, eles receberam a palavra do Senhor com uma alegria. A alegria não estava baseada nas circunstâncias da vida que estavam lhe cercando, pois eles estavam em tribulação, mas é uma alegria que ultrapassa, que penetra as tribulações, que não está submetida a uma circunstância agradável ou não. Então podemos ver isso na vida dos Tessalonicenses, né? A alegria que não se baseia nas circunstâncias. Ninguém tem prazer em sofrer, mas em saber que neste sofrimento o Senhor tem trabalhado em sua vida. Preste muita atenção nisso. A gente não se alegra por estar passando por dificuldades, mas a gente se alegra por entender que o propósito do Senhor nessas dificuldades leva a um objetivo dele para a minha
vida? Será que vocês param para pensar, ou eu mesmo, a gente para pensar nisso quando passa por momentos de dificuldade? Senhor, que o Senhor tem falado ao meu coração com isso. Senhor, que o Senhor deseja modificar na minha vida com essa circunstância. É algo que nós percebemos que Deus tem trabalhado em nossa vida ou não? O fato de Deus estar trabalhando em sua vida, independente das circunstâncias que Ele utiliza, é motivo de se regozijar nele, sabendo que o propósito final é lhe levar à conformidade da imagem de seu filho ou não, né? Então a alegria se baseia em ver como Deus enxerga as circunstâncias. A satisfação está em ver as coisas como realmente são, irmãos. Muitas vezes as coisas que muitas vezes dizemos assim, está tudo bem na nossa vida, esse está tudo bem, na verdade é uma camuflagem muitas vezes que faz com que a gente não enxergue a vida como é. A gente muitas vezes pensa que ter determinadas coisas que nós arrogamos como coisas que nos levam a ser felizes é sinônimo de felicidade, e na verdade não é. Por quê? Porque a verdadeira felicidade é estar no centro da vontade de Deus, agradando a Deus, sendo transformado à imagem de Cristo, submetendo-se à palavra do Senhor, agradando-lhe em tudo. Então isso sim traz felicidade. Então muitas vezes circunstâncias ocorrem na nossa vida para que nosso olhar seja voltado para o Senhor e em seus propósitos na nossa vida. Então esse é o primeiro exemplo. Segundo exemplo que nós podemos trabalhar com os irmãos se encontra em Hebreus capítulo 10, versículo 34. Os irmãos devem se lembrar, pois nós já trabalhamos na igreja à medida que expomos a carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 10, versículo 34. Veja o que diz lá. Eu peço que os irmãos acompanhem. Espero que todos estejam acompanhando, anotando, aprendendo do Senhor nesse tempo. Hebreus capítulo 10, versículo 34 diz o seguinte: porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio de vossos bens. Irmãos, muitas vezes, quando determinada coisa quebra em nossas casas, nós ficamos com uma raiva, não é verdade? Mas esses irmãos aqui, eles não tiveram alguma coisinha quebrada, não. Eles tiveram o espólio, eles perderam as coisas que tinham e eles receberam isso com alegria. Aí você pensa assim, que loucura é essa? Vamos com licença da palavra, que bando de doido é esse, né? Essa é a sabedoria divina que o mundo não pode conhecer. O homem espiritual discerne bem todas as coisas, mas por ninguém é discernido. O mundo vê essa circunstância como motivo de extremo desespero, de raiva, mas para aqueles que confiaram em Cristo, devido o propósito do Senhor está debaixo da vontade do Senhor e a posição que eles ocupam faz com que eles tenham uma atitude diferente nessa circunstância, né? Então olha só o que diz: o espólio de vossos bens. Aí vem a palavra-chave para a gente entender a alegria desses hebreus. O que é que diz? Tendo ciência, tendo conhecimento de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Eles tinham uma visão das coisas como elas realmente eram. Eles entendiam que as coisas que eles possuíam não eram nada. Eles entendiam que tudo aquilo era passageiro. E eles entendiam sua posição em Cristo. A posição de co-herdeiro com Cristo, a posição de herdeiro de todas as coisas juntamente com Cristo, a posição daquele a quem Cristo faz a promessa em João 14, eu vou preparar-vos lugar.
Ele sabe que ele tem uma morada permanente, durável, não passível de roubo, de furto. E a alegria deles estava consistente nisso, no conhecimento, na compreensão, no discernimento, irmãos. À medida que nós não conhecemos as promessas do Senhor, à medida que nós não conhecemos a palavra do Senhor, à medida que somos deficientes no conhecimento de Sua vontade para as nossas vidas, isso pode nos levar, irmãos, a não ter a atitude correta diante das circunstâncias da vida, a ter uma alegria superficial, momentânea e passageira. Compreender que nós não devemos juntar tesouros na terra, onde a traça destrói, onde a ferrugem consome. Compreender isso leva a gente a ter uma atitude às coisas que nos pertencem, numa perspectiva de Deus. Esses crentes aqui entendiam que as coisas materiais não eram nada. Quantas vezes nós, irmãos, não agimos, e aqui eu estou falando para crentes, como aquele homem que teve uma grande colheita e seus celeiros não cabiam e ele foi destruir para construir outros. E o Senhor diz: louco, hoje te pedirão tua alma e para quem tens preparado. Nós muitas vezes vivemos como se aquilo que mais importa para a nossa vida fossem as coisas. Seja uma vida acadêmica, seja uma vida profissional, seja uma vida de conquista, seja uma vida de bens. Todas essas coisas são passageiras, ou seja, o fruto do Espírito Santo, da alegria, a característica, o aspecto do fruto que envolve a alegria, envolve a compreensão de nossa posição em Jesus Cristo, a compreensão daquilo que nós somos e aquilo que herdaremos do Senhor. É uma alegria que está baseada em coisas que não são modificáveis. As circunstâncias são modificáveis. Ela produz uma alegria passageira, superficial. Nossa posição, o propósito do Senhor para a nossa vida, produz algo que é permanente. Eles tinham a dimensão correta que essas coisas eram passageiras, não tinham valor, mas sim aquilo que possuíam em Cristo. Essa característica afeta nossas relações diante das dificuldades. Sabiam colocar as coisas no seu devido lugar. Uma das grandes problemas, dificuldades que a gente pode enxergar na vida da igreja de hoje em dia, nossa época, é que elas não enxergam as coisas como realmente são. Por exemplo, se você tivesse a notícia que descobriram a cura para o Covid-19 de maneira que ninguém mais precisasse morrer dessa doença, como seria a sua reação? Seria boa, isso é uma coisa maravilhosa. Todos se alegrariam. Mas se surgisse outro vírus amanhã, sua alegria, e se fosse uma pandemia em cima desse vírus, essa alegria logo findaria por uma nova tristeza. Mas se você tem a notícia de que se descobriu a cura para o pecado humano, e essa notícia envolve Cristo, o aceitar a Cristo, entregar sua vida a Cristo, seria motivo de uma alegria ainda maior do que a descoberta do coronavírus. Aí a gente começa a perceber como a gente tem enxergado as coisas. Depois que se descobre isso, depois que entrega a vida a Cristo, existe alguma coisa que faz com que você perca a alegria de estar em Cristo, seja circunstâncias da vida ou não? Se sim,
você ainda tem enxergado as coisas de maneira defeituosa, na perspectiva humana. Não temei aquele que faz perecer o corpo, antes temei aquele que faz perecer o corpo e a alma. Colocar as coisas no seu devido lugar é saber a importância das coisas, é saber o valor de cada coisa e responder aquelas coisas de modo apropriado, irmãos. Nós temos uma alegria inacessível para o incrédulo, ao ponto de na igreja primitiva eles irem para a morte, sendo comido por cães, por leões, cantando louvores. Como eles enxergavam as coisas dessa vida? Porque era uma alegria que não estava baseada em circunstâncias, porque estava baseada na posição deles e no propósito de Deus. Entender que naquele tempo, naquele momento, naquelas circunstâncias, eles estavam servindo, se identificando com o Senhor, servindo de testemunho àqueles que estavam vendo aquelas atrocidades. Era um privilégio. Era motivo de alegria, uma alegria que não era baseada em circunstâncias. O terceiro exemplo que nós podemos citar se encontra em Tiago, capítulo 1. Deixa eu abrir aqui. Tiago, capítulo 1. Eu peço que os irmãos abram também suas Bíblias. E ele vai falar um pouquinho sobre os propósitos da tribulação. Versículos 2 e 3. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Normalmente as provações são motivo de murmúrio. Aqui, na perspectiva de Deus, é motivo de alegria. Por quê? Porque a pessoa gosta de sofrer, porque ele é um louco? Não. Observe o versículo 3. Sabendo que a provação de vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A provação, ela produz uma virtude chamada perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Ou seja, ele leva à maturidade, ele leva a um desenvolvimento completo. Quando nós entendemos essas coisas, irmãos, então a gente percebe quando a palavra de Deus diz: todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as circunstâncias da vida têm nos moldado para que, reagindo de maneira apropriada às circunstâncias da vida, a gente possa crescer, a gente possa assumir, vamos dizer assim, alinhar a nossa vida aos propósitos do Senhor. Qual é o maior propósito que o Senhor tem? A glória do seu nome através da nossa transformação à imagem de seu Filho, para que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. Incutir em nós, colocar dentro de nós o caráter, os valores do Senhor Jesus Cristo, para que possamos glorificar o nome do Senhor. O resultado das provações seria a virtude da perseverança, que por sua vez essa característica tornaria esses crentes íntegros e perfeitos, maduros, sem nada deficientes. Se a alegria superficial de circunstâncias, a alegria do fruto, se a alegria superficial ela está baseada em circunstâncias, a alegria do fruto não depende das circunstâncias. Mas a gente tem que fazer uma observação aqui. Bem, se não depende das circunstâncias, por que eu vivo triste? Porque eu vivo murmurando? Porque eu vivo reclamando? Porque a alegria gerada pelo fruto do Espírito, ela depende do seu relacionamento com o Senhor.
Em primeiro lugar, você tem que ser crente. Em segundo lugar, você tem que caminhar cada vez mais próximo do Senhor. Ele vai desenvolvendo. O Senhor quer que nós geremos frutos. Como tem sido o seu relacionamento com o Senhor? Você tem visto uma alegria que, independente das circunstâncias que você esteja, ela lhe fortifica, ela lhe consola ou não? Pense nisso. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, como te somos gratos, Senhor, porque todas as coisas tu nos providenciou. Teu Espírito que nos dá o fruto através da nossa caminhada contigo, através da transformação interna, que possamos, Senhor, cada dia gerar mais fruto, fortalecer-nos no Senhor, e que essas marcas, essas características possam ser vistas em nossas vidas. Abençoa-nos, em nome de Jesus que eu te oro. Amém. Deus abençoe e até próxima quarta-feira com mais uma característica do fruto do Espírito. Vamos agora para o nosso tempo de oração. Boa noite. Amém, irmãos, pela mensagem de hoje. Que cada irmão possa buscar se chegar mais a Deus, a buscar se fortalecer na doutrina de Deus através da sua palavra. Amém. E agora vamos ter nosso momento de oração, como sempre, após o culto, após a conclusão do culto. Os irmãos vão colocar seus pedidos no grupo do WhatsApp da igreja e os irmãos em casa vão reunir suas famílias e vamos orar pelos pedidos uns dos outros. E, como sempre, também aqueles que não fazem parte da nossa igreja reúnem-se com suas famílias e oram uns pelos outros. Amém? Então, uma boa noite a todos. Vamos nos reunir agora pelo Zap e nos vemos novamente no nosso culto da Escola Bíblica Dominical no domingo. Amém? Boa noite. Andai no Espírito, andai em amor, andai como filhos da luz, fazei a vontade de nosso Senhor, andai como Cristo Jesus, o Santo Espírito há de guiar os salvos com graça e poder, enchei-vos do Espírito para lutar e as obras da carne vencer. O seu fruto é amor, alegria e paz, e longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Andai no Espírito de Deus, libertos por Cristo, a Ele servi, cumpri sua ordem de amor, servi uns aos outros, amai-vos enfim, no amor do glorioso Senhor, vivendo no Espírito Consolador, ó salvos ao Pai adorai, louvai a Jesus nosso bom Redentor, no Espírito Santo andai, o seu fruto é amor, alegria e paz, e longanimidade, benignidade, bondade,